turminha, voltamos agora para a nossa aulinha de ciências. Pegue então a apostila de ciências. Hoje de ciências é só apostila, não vai ter vamos trabalhar. Então vamos lá, página 130, contando o tempo, o dia e as horas. Então nós vimos aí um pouquinho sobre o tempo, lá em história, no começo do ano. Sobre o tempo cronológico, né, anos, séculos. Aí nós vimos também em matemática, esse BBS nós vimos aí a contagem do tempo em matemática, medidas de tempo, aprendemos sobre horas, meses, ano. E agora nós vamos ver um pouquinho mais na nossa disciplina de ciências. Por exemplo, vocês sabem por que um dia tem 24 horas? Exatamente 24 horas? Nós vamos aprender hoje em ciências. Vamos lá então. Um dia solar tem 24 horas, o tempo necessário para a Terra dar uma volta em torno de si mesma. E durante esse tempo é possível fazer muitas atividades. Então, por que o dia tem 24 horas? Nós aprendemos isso lá em matemática. Por que o dia tem 24 horas? Porque é o tempo que a Terra gasta, leva, exatamente para dar uma volta em torno de si mesma, ou seja, em torno dela mesma. Imagine que isso aqui é a Terra, ok? É apenas uma representação aqui. Aqui tem a Terra, temos aí os mares, as porções com terra. 24 horas é o tempo que ela vai gastar para fazer isso aqui, ó, esse movimento, virar em torno de si mesma. É um movimento bem lento, bem devagar e dura 24 horas, é o tempo que ela gasta para virar a volta todinha em cima dela mesma, ao redor dela mesma. Então entenderam agora por que um dia tem 24 horas? Ok? Então podem grifar aí na apostila. Um dia solar tem 24 horas, que é o tempo necessário que a Terra leva para dar uma volta em torno de si mesmo. Vejam o que Ivaldo costuma fazer de segunda a sexta-feira. Então aqui nós temos um exemplo, né, de quantas coisas podemos fazer nesse período aí de 24 horas. Ele acorda às 6h15, toma o café da manhã, assim como nós fazemos, né? Às vezes em outros horários, mas temos aí essa rotina também. Depois 6h30, escova os dentes, veste-se, vai para a escola, 12h30 almoça, às 14 horas faz tarefa, 15h30 come um lanche, 16 horas, uau, brincar, né, turminha? 18 horas tomar banho, 19 horas jantar e 21h30 dormir. Certo que às vezes o nosso horário aí é um pouquinho diferente, mas geralmente nós fazemos praticamente as mesmas atividades durante o dia todo, né? E o restante das 21h30 até o outro dia nós estamos dormindo, descansando, ok? E você, como você organiza o seu tempo durante um dia útil? Faça uma tabela no caderno e registre, ok? Aí essa atividade aqui, a gente comenta depois na acolhida durante a semana que vem. Não precisa fazer no caderno, não. Aí a gente vai conversando, né, uns com os outros na nossa acolhida e vocês vão comentando para a Pro como que vocês organizam aí o tempo de vocês, ok? Página 131, o ano, meses e estações. Um ano tem cerca de 365 dias. O tempo necessário para a Terra completar uma volta em torno do Sol. Durante o ano, as estações primavera, verão, outono e inverno se sucedem. Ou seja, elas aparecem em determinados momentos. Então, durante um ano, temos aí as 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. O ano tem 12 meses e cada mês tem 30 ou 31 dias, exceto fevereiro, que tem 28 dias. E quando ele é ano bissexto, que nem nós aprendemos lá em matemática, ele terá 29 dias, ok? Então, turminha, as estações do ano, elas ocorrem por quê? Por causa do movimento ali da Terra em torno do Sol.
Então a Terra gira ali em volta do Sol também, ok? E essa volta que ela dá dura 365 dias. E nesses 365 dias aparecem aí as estações do ano que nós conhecemos, que é a primavera, o verão, o outono e o inverno. No Brasil, quando o ano começa, estamos no verão. Então, quando o ano começa lá em janeiro, nós estamos na estação do verão. Estamos estação mais quente do ano. Nessa época, muitas pessoas vão à praia ou à piscina. E aí, quem gosta de praia e piscina? É gostoso, né? Eu amo, principalmente praia. Né? Então, o verão é uma estação muito quente, as temperaturas são altas, o sol, aquele sol bem quente, aquele calor. Então, as pessoas procuram, né, atividades como piscina, praia, caminhadas. Né? Então, é bem gostoso essa estação. Né? Depois, no final de março, turminha, começa o outono, onde a temperatura diminui um pouco e algumas árvores perdem as folhas. Então, no outono, nós observamos que as árvores, as folhinhas das árvores começam a cair. Então, estamos aí começando o outono. E depois do outono, terminando o outono, em junho, começa o inverno, que é a estação que a Pro não gosta, frio. E tem gente aí que gosta, né? Há gosto para tudo, né? Eu, particularmente, não gosto do inverno. Eu podia ser verão sempre, que eu amo verão e outono. Mas, né, temos aí que seguir as regras, né? Devido ao movimento da Terra, nós passamos aí pelas 4 estações. Mas eu queria que fosse tudo verão, viu? Porque eu amo verão, né? Então, o inverno é aquela estação do frio, né? Que a gente fica aquela preguicinha de sair da cama, de levantar cedo, né? De sair de casa, né? As temperaturas são bem mais baixas, né? Usamos mais roupas, agasalhos, tomamos chocolate quente, né, turminha? Enfim, é uma estação, é assim, tem o seu lado bom, mas eu particularmente prefiro o verão. Tá? Aí depois a gente faz um bate-papo na acolhida para vocês contarem para Pro qual que vocês gostam mais e por quê. Aí depois terminou o inverno, né? Lembrando que em alguns lugares neva, temos neve. Quem aí já viu uma neve de verdade? Quem aí quer brincar na neve? Né? Então, em alguns lugares neva. Aqui no nosso país, como o nosso verão não é, o nosso inverno não é tão intenso, não é assim, aquele inverno rigoroso, né, com a temperatura muito baixa. Então, não é todo lugar, né, que vai nevar. Pode acontecer de cair uma pequena nevasca na região sul do nosso país, né? Lá para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que aquela região é mais fria um pouquinho, tá? Mas é aquela nevasca, aquela pequena neve, assim, não é igual por exemplo, nos Estados Unidos, que nós vemos em filmes, né? Principalmente filmes assim no final do ano, que é inverno, tá? Que nós vimos aquela paisagem toda coberta por neves, né? Extensas áreas cobertas de neve. Não é igual aqui no Brasil. Aqui cai um pouquinho de nevasca na região sul, lá em Santa Catarina, Paraná, né? Mas é bem pouquinho, não é igual, é intenso igual é nos Estados Unidos, né? Mas temos aí um pouquinho só de neve, tá? E se alguém tiver curiosidade, né, de saber como é a neve, é só ir lá pro sul, para a região sul, passear lá no inverno, que com certeza vai ver um pouquinho da neve. Ou ir para os Estados Unidos ou outro país onde o inverno seja mais intenso. Okay? E terminando o inverno, vem outra estação muito gostosa, muito bonita, a primavera, né? Conhecida como a estação das flores, né, turminha? As plantas florescem, a temperatura fica agradável, não fica nem quente demais e nem frio demais, né? Ela acaba em dezembro, com a chegada do próximo verão. Ou seja, qual estação que nós estamos? Na
primavera, né? Temos aí um tempo agradável, uma temperatura agradável. Durante o dia faz um pouco mais de calor, né? Agora de manhã cedo, por exemplo, a Pro está gravando a aula, já está um arzinho, assim, uma temperatura um pouquinho mais fria, a Pro coloca uma blusinha mais leve, à noite às vezes está um arzinho gelado, mas enfim, é uma temperatura assim amena, mais tranquila, é até gostoso também essa estação, né? Sem contar que fica tudo bonito, né? Se nós observarmos aí as árvores que florescem, que tem flores, elas estão se destacando com as flores todas vivas. A mamãe, se tiver jardim em casa, plantas com flores, podem observar, as flores ficam todas lindas nessa estação, ok? Atividades. Página 132, então temos aí atividades. Vocês vão relacionar na número 1 a primeira coluna com a segunda, ok? 2, escreva nos quadrinhos a letra correta de acordo com a legenda. Então temos aí primavera P, inverno I, verão V e outono O. Vocês vão analisar cada uma das frases e vão colocar a letra que indica a estação. 3. Escreva quais atividades você faz quando chega da escola. Não se esqueça de mencionar o horário em que você as faz. Então vamos aí lembrar de quando chegamos da escola, né? Faz tempinho que a gente não chega da escola, né, turminha? Infelizmente, desde março, né? Mas vamos lembrar aí, ó. Vamos imaginar, fechar os olhos e imaginar. Estamos na escola. 17h30, 5h30. Vamos embora para casa. O que vocês fazem depois da escola? Vocês vão colocar a rotina aí de vocês e o horário, ok? A Terra em movimento. Assim como os demais astros do universo, a Terra está em movimento constante, ou seja, ela sempre está em movimento, ela não fica parada. Entre os movimentos que ela faz, há 2 muito importantes: girar ao redor do Sol e girar em torno de si mesma. Rotação. O movimento da Terra em volta de si mesma, assim como faz um peão, é chamado de rotação. Então, esse movimento da Terra que ela faz em torno de si mesma é chamado de rotação, ok? Podem grifar aí. Ao girar sobre o seu eixo, a Terra tem um dos seus lados iluminados pelo Sol. Nesse lado é dia. O lado da Terra que não está voltado para o Sol não é iluminado e, portanto, nele é noite. Então, como vocês viram aqui, a Pro fez essa representação da Terra aqui. Aqui seria o eixo da Terra, aí aqui tem a Terra. Quando ela vira em torno de si mesma, tem uma face, um lado que vai estar virado para o Sol. Esse que está virado para o Sol será dia. E o que está virado para o lado oposto ao Sol é noite. Por isso que aqui no Brasil agora é dia, né? Temos aí os raios solares na manhã. E lá no Japão, por exemplo, é noite, né? Por causa disso, por causa do movimento que a Terra faz. Conforme ela gira, um lado que está pegando o Sol, batendo o Sol, é dia. E o lado oposto é a noite, ok? Assim como nós vemos aqui na figura, ó. Aqui a Terra, certo? O lado, ela está girando em constante movimento. Durante 24 horas ela está girando em torno de si mesma, girando aqui no eixo dela. O lado que o Sol bate é dia, por exemplo, aqui onde nós estamos. E o lado oposto, o lado do outro lado aqui, que o Sol não bate, é noite. Olha aqui como fica mais escuro, ok? A Terra demora aproximadamente 24 horas, ou seja, um dia para dar uma volta em torno de si mesma, ok? Translação. Assim como os demais planetas do Sistema Solar, a Terra gira ao redor do Sol. Esse movimento é chamado de translação. Podem grifar aí. É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, ok? Observe aqui para vocês verem. Sol, ok? E a Terra faz esse movimento aqui também ao redor do Sol. É chamado de translação. Ocorre ao mesmo tempo em que o movimento de rotação, ou seja, a Terra ela está dando essa volta
bem calmamente, devagar, ao redor do Sol também. E ao mesmo tempo que ela faz esse movimento, ela também faz esse movimento em torno dela mesma. Então, os dois movimentos acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente. Ok? Esse movimento ao redor do Sol demora 365 dias e 6 horas. Ou seja, há aproximadamente um ano, a Terra completa a sua trajetória em volta do Sol, definindo o que? As 4 estações do ano. Ok? Então, podem grifar aí. Tá? O movimento chamado de translação, né, que é o movimento que a Terra gira ao redor do Sol, e ele dura 365 dias e 6 horas. Vamos lá. Pesquisando. Esse pesquisando aqui, turminha, não precisa fazer. Escreve aí, ó, não fazer. Ok? Página 135. Classifique as afirmações sobre os movimentos da Terra como verdadeiro ou falso. Então, temos aí as afirmações. Vocês vão analisar, volta o texto aqui um pouquinho, leia e vão ver se é verdadeiro, coloque V, se é falso, coloque F. 2. Escreva o número nos quadrinhos de acordo com a legenda. Se for movimento de rotação, vocês vão pôr o número 1 em algarismo romano. Se for o movimento de translação, o número 2. E 3. Que movimento a Terra faz que origina os dias e a noite? Como chama esse movimento? É o de rotação ou é o de translação? Página 138, não vamos fazer, pula. Página 137. Aliás, 136 pula, página 137. Pontos cardeais. Sempre que estamos nos movimentando pela cidade, usamos os pontos que conhecemos, como uma praça, uma padaria, a fim de saber que caminho percorrer para chegar ao nosso destino. Esses são chamados pontos de referência. Então, quando nós andamos pela cidade, vamos em algum determinado local, nós observamos o que tem ao redor, nesse trajeto, nesse caminho que nós vamos, né? Por exemplo, quando eu vou para a escola, eu observo da minha casa que temos aqui, tem avenida, tem farmácia, aí depois tem uma transportadora e logo atrás da transportadora já é a escola, tá? Por exemplo, é o trajeto que a Pro faz, que a Pro observa ali os pontos de referência. Assim como vocês, né, da casa de vocês até a escola, por exemplo, se vocês observarem, vocês vão ver os pontos de referência, uma praça, ou um hospital, por exemplo, um supermercado. Então, isso aí são chamados de pontos de referência. Desde a antiguidade, as pessoas usam os astros do céu para se localizar. Um exemplo disso são os pontos cardeais, que usam o Sol como referência. Todos os dias, quando amanhece, vemos o Sol surgir em um mesmo lado do céu. Esse lado chama-se nascente ou leste. Observe aqui para vocês verem as imagens. Então, aqui nós temos os pontos cardeais. O Sol, ele sempre vai nascer do lado leste. Olha aqui, ó, leste, oeste, norte e sul. Esses são os chamados pontos cardeais. Quando o Sol se esconde à tardinha e está anoitecendo, o lado onde o Sol se põe é o poente ou oeste. Então, podem grifar aí. O lado que o Sol nasce é o leste e o lado que o Sol se põe é o oeste. Se você apontar o braço direito para o local que o Sol nasce, o braço esquerdo para o Sol... Não. Se você apontar o braço direito para o lado em que o Sol nasce e o braço esquerdo para o lado em que o Sol se põe, à sua frente será o norte e atrás de você o sul. Então, é assim, só fazer dessa maneira. O lado que o Sol nasce, o lado que o Sol se põe. Então, leste, oeste, certo? À frente e atrás, norte e sul. Se você apontar o braço direito para o lado em que o Sol nasce e o braço esquerdo para o lado que o Sol se põe, à sua frente será o norte e atrás de você será o sul. Ok? Então, aqui, ó, o Sol, na posição que a Pro tá, o Sol ele está nascendo desse lado.
Então, aqui é o leste. Esse lado ele vai se pôr, é o oeste, certo? A minha frente vai ser o norte e atrás vai ser o sul, ok? Localize os pontos indicados utilizando apenas os pontos cardeais. Então, nós temos aí uma atividade, ok? Temos aí como se fosse um mapa aí de um pequeno trecho. Então, nós temos aí os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então, vocês vão observar aí, ó, a escola, o museu, a rodoviária, o mercado, ok? E responder as questões. A letra A, o aeroporto localiza-se ao da lanchonete. Cadê o aeroporto? Acharam o aeroporto aí? Aí vocês vão localizar o aeroporto. Ele se localiza em que lado? Oeste, norte, leste ou sul? Aí vocês vão preencher aí. E assim vocês irão fazer com as demais, ok? 2. Como é chamado o lado onde o sol nasce? 3. Como é chamado onde o lado que o sol se põe? E página 139. Descubra no diagrama a palavra que completa cada frase e use a sua criatividade. Então, aí no diagrama aí nós temos as palavras, vocês vão localizá-las e depois preencher aqui as frases, ok? E encerramos aqui a nossa aulinha de hoje. Então, homework, turminha, ficaram as páginas 132, 134, 135, 138 e 139. Qualquer dúvida na hora de fazer a atividade, de preencher, só chamar a Pro lá no WhatsApp, ok? Desejo aí um ótimo final de semana para vocês. Aproveitem, descansem um pouquinho aí no final de semana, que depois começamos tudo novamente, né? Bom descanso, bom final de semana aí para vocês. Um beijão, turminha. Fiquem com Deus.